Olá! Então hoje nós vamos conversar sobre doce, o grande vilão das dietas, né? Não só das dietas, mas do nosso dia a dia, da nossa falta de sucesso e de repente pela nossa falta de saúde também. E o doce é um assunto bastante polêmico no mundo feminino, então, gente, é o meu consolo, o que eu faço? Ai, um docinho depois da refeição, quando eu não tô bem, naqueles períodos, né? Vamos conversar sobre isso. Vou trazer algumas informações que eu acho que vão fazer com que a gente pense um pouquinho mais, tenha um pouquinho mais de controle, algumas dicas também, algumas estratégias, tá? Então, gente, ó, uma informação importante aqui, ó. De acordo com pesquisas recentes pela Fundação Oswaldo Cruz, o consumo de alimentos saudáveis durante a pandemia caiu de 37% para 33%. Além disso, por outro lado, a ingestão de doce aumentou entre os jovens e adultos 63%. Olha que número altíssimo, né? Então, por que será, né? Será que é ociosidade, ansiedade, estar disponível ali? E a partir da hora que a gente começa a ingerir o doce, a gente começa a... Eu vou até explicar como é que vai funcionar nas papilas gustativas, o porquê que a gente começa a comer doce e cada vez mais açúcar. Isso é bem interessante, tá? Então, gente, compulsão por alimentos com açúcar pode se tornar vício, sim. E nós vamos conversar aqui. Então, pode se tornar vício pelo efeito químico. Nós temos dificuldade para lidar com o doce porque a gente utiliza ele como um anestésico, como um acalentador, como uma recompensa. E aí tem a terceira situação que gera um hábito em relação à sensibilidade do açúcar que a gente vai perdendo e vai cada vez comendo e querendo coisas mais doces. 3 situações. Então a gente tem que saber distinguir bem e trabalhar as estratégias em cada uma delas. Pode ser que você está em mais um lado, mais em outro, ou nos 3. Então observe, às vezes doce, é doce. Sou uma formiguinha, adoro doce, mas tem que analisar qual é a tua situação, aonde que você encaixa. Com clareza e conhecimento, você vai poder criar as estratégias para resolver isso, certo? Então vamos lá. Ceder à sensação, à tentação, né, do doce, gente, não é fácil, né? Principalmente para quem tem um paladar infantilizado, né? Aquele paladar lá das crianças que gostavam de comidas doces, iogurtes, bolachas, algodão doce, tudo bem doce, pão com doce de leite e nata, coisas da infância, né? Então tem muita gente que continua com o paladar infantilizado também. O problema é que mesmo sabendo que os doces podem comprometer a nossa saúde, a nossa dieta, os nossos resultados, muitas mulheres, homens também, mas vamos falar aqui das mulheres que tem uma grande maioria de dificuldade em relação ao doce, não consegue se controlar comendo um só. Você abre uma caixa de bis e come o bis inteiro, né? Todos os bis da caixa. Compra uma caixa de bombom e come muitos. Abre uma caixinha, tudo que vem muito, a gente não consegue comer um só. Um quadradinho do chocolate, a gente come muito, a gente tem dificuldade. E sabe o que acontece? A gente sabe que é veneno, sabe que não faz bem, sabe que vai engordar, sabe que vai ficar arrependida depois, mas não consegue parar. Joana, o que acontece comigo, né? Que gatilho é esse? Por quê? A compulsão por alimentos que são fontes de açúcar acomete a maior parte das mulheres, já que essa vontade, gente, é incontrolável, costuma estar associada com desequilíbrios mais comuns do sexo feminino. Como? Anotei aqui para não esquecer de nada, hein? Desordem hormonal. Sim, a desordem hormonal está muito envolvida e as mulheres têm muita oscilação, né? E alimentares, né? As desordens. Síndrome pré-menstrual, dietas restritivas que a gente faz, né? Nós entramos em cada uma, né? Ficamos aí dias sem comer certos alimentos, então daí gera uma vontade muito grande de comer doce. Fadiga adrenal, que se caracteriza pelo excesso de cansaço, né? Gente, olha um negocinho que eu vou dizer aqui pra você. Pode analisar uma noite mal dormida, no outro dia tu tem vontade de comer muito doce, muito carboidrato. A carbolândia entra em cena, sabe? Então assim, pra ver. Sono, sim, falta de dormir pouco, dá vontade de comer doce no outro dia. Uma semana dormindo mal é uma semana de formiga, pode ter certeza. Então, ó, fica a dica, tá? A compulsão por doce pode sim se tornar um vício, e olha o porquê, tá? Já que após a ingestão desses alimentos, o cérebro libera algumas substâncias químicas naturais. E elas estão ligadas ao prazer, que são os opioides, tá?
o que eu posso dizer para vocês? A rotina muitas vezes carrega tudo aquilo que a gente se expõe, e isso favorece uma grande compulsão alimentar. Gera como se fosse uma espécie de compensação, de válvula de escape, sabe? Então o açúcar ele é muito acalentador, eu comentei sobre isso. Então é comum a gente pensar assim, que nós somos merecedores de doce, que nós podemos enfrentar todos os problemas e que daí o doce vem e acalenta, né? A gente chama de comfort food, né? Então a comida me deixa bem, mais confortável, traz alívio imediato para as sensações que a gente tem que não são boas. A consequência de engordar vem depois, a gente não consegue metrificar quantas gramas e quantos quilos aquele comfort food vem trazendo, né? Então, como a consequência é depois e o alívio é imediato, nós estamos sempre atrás do alívio. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses momentos se tornam recorrentes e sem controle, né? Então, às vezes, os dias são cada vez mais difíceis, com mais cobranças, e aí todos os dias você acha que você é merecedor daquilo, e aí vai se tornar um hábito. No final da live eu vou perguntar para vocês, aliás, eu vou primeiro falar e depois eu vou perguntar para vocês se vocês já sabem como analisar se um hábito já está instalado ou não. Porque a gente fala muito em hábito, mas você já fez um teste para saber quando que ele está instalado? E aí a gente está falando do hábito ruim e do hábito bom, porque você pode mudar esse cenário todo colocando hábitos novos. Mas, Joana, como é que eu tenho certeza que já virou um hábito? Então a gente vai conversar sobre isso também. Então, gente, lembra que a gente comentou, gera um vício sim, né? Porque o nosso cérebro ele produz, né? Então os opioides, eles estão ali para gerar esse vício químico natural. Então a gente falou sobre o doce gerar esse vício químico. Só que tem a situação da válvula de escape, que é a parte emocional. Então é a segunda situação. Então a gente vai no doce pelo escape, a válvula emocional, depois começa a ficar refém pelo vício químico natural, certo? Ali a sensação de agora meus problemas foram embora, né? E aí daqui a pouco os problemas estão todos ali de novo, né? Mais ou menos isso, né? Então assim, gente, o açúcar ele pode se tornar viciante, até porque o cérebro ele passa a solicitar uma grande quantidade desse efeito prazeroso. Ele gosta disso, o cérebro quer esse efeito prazeroso. Aí como ele percebeu que o açúcar traz o efeito prazeroso, ele diz, então eu quero mais. E aí a gente vai comendo cada vez mais. E quando, gente, além do açúcar, tá? Ainda há outras substâncias que caracterizam e estimulam, porque eles são, como é que eu posso dizer para você? O chocolate. O chocolate ele pode ser considerado um antidepressivo, ele é um estimulante. Quantas mulheres, deixa eu tomar uma aguinha aqui, quantas mulheres dizem que são loucas por chocolate, né? Por quê? E é verdade? É sim, só que o que acontece? A compulsão pode ser maior ainda, porque ela não vai comer um quadradinho, ela vai comer uma barra inteira. Então, como que a gente controla isso? Tem várias outras coisas que também são antidepressivas. Só que talvez você não está buscando isso. Tá mais fácil o chocolate. Tem outras formas, e a gente vai falar sobre isso, tá? Então, assim, ó, entre os doces, o chocolate ele reina no mundo feminino, em função dessa forma acalentadora dele, né? Ele tá na lista dos mais desejados, porque ele potencializa a sensação de bem-estar. Ai, né? Não é assim, gente? O chocolatinho? Sou mulher, não sei como é que é. Gente, ó, a gente fala muito sobre isso, mas não sabe muito se é verdade, né? Então eu trouxe algumas informações. Durante o período da TPM, tá? A tendência é de ter uma compulsão, de aumentar ainda mais a vontade de comer doce. Nesse período há oscilações e mudanças hormonais, entre elas a queda da serotonina, o hormônio que está associado ao sentimento de prazer. Se o nosso corpo busca prazer e ele já sabe que o chocolate traz prazer e bem-estar, onde é que a gente vai? Capinar? Não, a gente vai comer chocolate. Entende? É isso. Então o que nós vamos fazer? Quem é que substitui o chocolate nessa hora? Como é que a gente pode lidar com isso? Então o chocolate trazendo a sensação de prazer, né? E como a gente está com essa oscilação de hormônios, essa queda de serotonina, a queda de serotonina acaba provocando várias sensações desejadas. E aí, que situações desejadas da TPM? Vamos lá. Querem falar para mim? Irritação? Depressão? A gente fica meio off, assim, vamos dizer? Ansiedade? Dor de cabeça? Estresse? É isso aí mesmo, é isso que vem com
os sintomas da TPM. E a gente vai lá, como caiu a serotonina, e come doces, né? E tem condições de mudar isso? Claro, tem várias outras formas da gente ter prazer, acalentar essa situação indesejada, essa queda de serotonina, melhorar a situação sem engordar, porque a gente já sabe que é um caminho sem fim. E aí, se a gente analisar que todos os meses a gente tem esse período, que ele pode durar de 5 a 10 dias, que tem pessoas que é na pré-menstruação, na menstruação, pós, aí já vira 20 dias. E aí, como que vai ser? E o pior não é isso, o pior é virar uma rotina. Você come durante 5, 7 dias o açúcar e aí depois não vai comer mais? Não, você já se acostumou naquele bate local, bate horário, daquele jeitinho, daquele sabor a comer todos os dias. Tá? Então vamos analisar um pouco isso. Os doces ajudam a aumentar a taxa desse hormônio no sangue, tá? Então por isso que a busca das guloseimas, ela intensifica muito nesse período, né? No período menstrual que a gente estava conversando. Alguns especialistas relatam que num curto período de tempo, os níveis voltam a baixar consideravelmente. E a partir daí o que acontece? O desejo volta. E aí você vai comer chocolate de novo, você vai comer doce de novo, porque funciona, mas por um curto espaço de tempo. Então, caiu a produção de serotonina, você vai lá, vai comer, né? Ai, tô melhor, dura pouco. Aí você vai lá e come de novo, tá? Então a gente precisa cuidar muito. E deixa eu falar pra vocês uma situação. Vou comparar com a pimenta. Você já percebeu que a gente come pimenta? Tem pessoas que comem bastante pimenta, tá tudo bem. Tem pessoas que um pouquinho irrita já, uma sensibilidade grande. São pessoas que não são acostumadas a comer pimenta. A partir da hora que ela começar, toda a vida, comer com um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de pimenta, o paladar dela, a papila gustativa da pessoa vai se adaptando. E a pimenta vai ficando fraquinha e cada vez ela vai comer pimentas mais fortes, certo? Com o doce é a mesma coisa. Você começa a comer doce, aí aquele bolinho inglês que a mãe fazia em casa era ótimo. Aí daqui a pouquinho vão pôr uma suquinha em cima desse bolinho inglês. Aí daqui a pouquinho vamos colocar um fio de leite condensado em cima desse bolo inglês. E depois vão fazer recheado, corta no meio e faz um recheio no meio. E cada vez a gente vai enfiando mais açúcar porque as nossas papilas gustativas já não sentem o açúcar básico de um bolo inglês. Ele quer mais, ele quer bolo recheado, escorrendo, cheio de açúcar. E aí nós começamos a comer coisas muito mais calóricas, mais doces, mais intoxicantes. Então, o paladar, tanto é que eu venho trabalhando o açúcar, eu sempre gostei muito de açúcar, todo mundo sabe da minha história, né? E hoje, quando me oferecem doces muito doces, eu já não consigo comer, eu não tenho prazer, nem que seja um pouquinho. Me remete a enjoa, entende? Só que isso não vai acontecer de segunda para quarta, é claro que não. Você vai diminuir a quantidade de ingestão de açúcar, as suas escolhas, a frequência. Daqui a pouquinho você vai comer frutas. Tem muitas pessoas que comem mamão, tem que colocar açúcar em cima. Vai comer abacate, tem que colocar açúcar em cima. Vai chegar um momento que você vai comer essas frutas sem o açúcar, sem a canela, sem aquele monte de coisa que a gente coloca ali. A canela é bem-vinda, tá? Mas difícil vir a canela sem vir o açúcar, né, gente? Então, a gente coloca tudo nas frutas e tá cheio de açúcar nessas frutas. Não precisaria, porque as nossas papilas gustativas já não estão mais sensíveis ao açúcar. Então, lembra que eu falei? A parte cerebral, química, natural, né, que vicia. A vantagem, a recompensa, né, a parte sentimental ali que busca também o chocolate, o período da baixa taxa hormonal, oscilação, TPM nas mulheres, né, e em relação às papilas, tá? Então, ó, temos que ficar ligadinho. Mas a boa notícia para vocês que têm compulsão, que são as formiguinhas da vez, que não sabem mais o que fazer, é que é possível tratar esse problema assim. Desenvolver novos hábitos alimentares e manter uma dieta equilibrada, com alimentos que possam substituir os doces, porque tem sim, e auxiliar no controle da sua compulsão, tá? Mas em alguns casos, eu vou dizer para vocês que a maioria deles, tá? Onde a gente busca um equilíbrio físico e emocional, tá? Torna-se sim necessária a intervenção de uma equipe multidisciplinar. Ajuda, porque o psicólogo vai te ajudar em relação ao comportamento, a nutri vai trazer alimentos que vão te ajudar naquele momento, o educador físico vai te dar estratégias que vão produzir aquilo que o açúcar iria produzir para ti de uma outra forma e ainda emagrecendo. E a junção de toda essa equipe vai fazer com que a gente consiga desinstalar esse vício químico, essa sua vantagem em relação aos teus desconfortos, tristezas,
baixa de serotonina, oscilação hormonal, porque a gente tem estratégia através de chá, suplementação, nutracêuticos naturais, né? Às vezes você tem a ausência de alguma vitamina, algum mineral, e isso te dá uma vontade louca de comer doce. Você tá a vida inteira achando que é familiar, que tá no sangue, que você não consegue mais se livrar disso, e na verdade você precisa de uma ajuda de uma nutricionista, de profissionais, tá? Então assim, gente, a gente precisa identificar assim qual é a sua deficiência. Como eu falei, pode ser de micronutrientes, por exemplo, e nós precisamos realizar a adequação da dieta, o teu dia a dia, a tua alimentação, para corrigir esses problemas. Além disso, estimular atividade física, né? Ou, como que você vai lidar com os doces, aumentar a liberação da serotonina quando você está em baixa, a gente já sabe qual é o período que acontece isso, e da dopamina também, que dão essa sensação de relaxamento, de bom-estar, né? Um auxílio psicológico para quê? Para melhorar o equilíbrio emocional, porque o açúcar está relacionado às nossas emoções. Então assim, é possível sim, mas lembre-se, gente, às vezes vocês estão 5, 7, 10, 12 anos tentando fazer isso sozinho. E são duas situações que eu digo que é difícil conseguir sozinha. É o doce e a ansiedade, tá, gente? Isso é difícil a gente lidar sozinha. Tem coisas que a gente precisa buscar os profissionais, precisa buscar ajuda, porque é assunto de gente grande, vamos dizer que é assunto de especialista. E um detalhe maior, não adianta eu vou dar algumas dicas para vocês agora, mas cada um na sua individualidade. Cada um tem uma necessidade diferente, uma ajuda diferente, uma condição diferente, uma rotina diferente, um corpo completamente diferente, a reação é outra, tá? Mas aqui vão as dicas porque, claro, eu sempre quero ajudar vocês. Então o tratamento ele é individual, a resposta ela é individual, tá? E o que a gente precisa fazer é diminuir o consumo de alimentos, gente, que sejam fontes de carboidratos simples, né? Como arroz, como massas, pães, farinhas. Joana, você não estava falando de açúcar? Isso tudo aí vira açúcar, gente. Farinha, pão, massa, arroz, tá? Escolha as formas integrais, vai ficar melhor, né? O controle glicêmico, ele acontece e acaba controlando melhor o apetite, tá? Na hora das sobremesas, opte por gelatina, por frutas, por porções pequenas, apesar de que eu digo o seguinte, sobremesa? Por que isso, gente? A hora de almoçar, almoçar. E aí o lanche pode ser a tua sobremesa, entende? A próxima refeição, né? Mas se trocar por gelatina e fruta e diminuir as porções já vai ajudar também. Outra situação também, diminuir a quantidade dos açúcares, né? Porque daí você vai ter uma ação antioxidante. E se você optar por castanhas, frutas, ela vai diminuir a absorção do açúcar. Então, se você escolher chocolates, né, com castanhas, isso também vai ajudar um pouquinho, tá? E vai diminuir a tua vontade de querer atacar as coisas, né? A gente tem aquela vontade de comer muito, né? E busque distrações para os momentos que você normalmente come açúcar. Ocupa o teu tempo. A quantidade diária de consumo de açúcar, bom seria se fosse zero, claro, né? Mas precisa ser o menor possível, tá? E de preferência não ultrapassando 10% do valor calórico que você tem de consumo diário. Essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, tá? Olha um detalhe, gente, manter-se hidratada, tá? A gente toma bastante água e aí pra lembrar disso eu vou tomar a minha de novo. Preenche um vazio do estômago e evita confundir desidratação com fome. É muito comum a gente achar que a gente está com fome e começa a beliscar, roer, e na verdade é sede. E dificilmente, eu sempre falo aqui que dificilmente a gente belisca alface, né? A gente vai lá e belisca croque-croque, né? Coisas doces, amendoim, chips, essas coisinhas assim, né? E aí a gente pode ir lá para os doces ainda, que é pior ainda, né? Bala de goma, essas coisas. Gente, olha só. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre o vício, sobre recompensa, sobre rotina. Eu falei que eu ia entregar uma grande dica de a gente descobrir quando se torna um hábito. Então se conectem comigo. Eu falei sobre doce, as situações que a gente perde o controle, são 3 bem distintas. Você precisa se observar, não é só dizer que é uma formiga, você precisa identificar o que acontece com você. Passei algumas dicas, algumas estratégias, deixei bem claro. Precisa de ajuda profissional, e não é uma ajuda profissional de um profissional, é uma equipe, é multifatorial, exige, busca no direct, chama ali
a minha equipe, a gente pode te ajudar. A gente tem kit detox aqui na clínica que vai desintoxicar o teu corpo, tirar tudo que esses açúcares que tu vem comendo aí faz tempo, para daí startar no emagrecimento. Às vezes você fica tentando sozinho, não consegue, teu corpo tá intoxicado, né? Ah, João, mas eu queria saber sobre o emagrecimento de vocês. Pode chamar o pessoal no direct ali, as meninas vão te ajudar, vão te orientar. Eu estou aqui para ajudar vocês também, tá? Mas agora eu quero falar, né, sobre a recompensa, gente. Então imagina o seguinte, vamos falar de um cachorrinho. Como é que a gente adestra um cachorrinho? Que a gente vê assim de forma bem comum e fácil. A gente vai lá, pede para ele fazer um movimento. Vamos dizer que é jogar bolinha. Você joga a bola e você quer que ele busque a bola, certo? Então o gatilho é a bola. Quando tu mostra a bolinha, ele já faz assim, porque vai rolar uma brincadeira. E se sempre você dá um biscoitinho no final, que é a gratificação, a recompensa, ele já sabe que vai comer coisa gostosa. A bolinha faz comer coisa gostosa. É isso que vem na cabeça do cachorrinho, certo? Então, vou fazer bonitinho, né? Então, o dono vai lá e joga a bolinha. Então, a bolinha é o gatilho, certo? Ir buscar a bolinha e trazer de volta é a rotina, tá? Ganhar o biscoitinho é a recompensa, certo? E aí o dono toda a vida vai lá e joga a bolinha, ele traz, ganha a recompensa e vai, até que chega um dia que o dono vai jogar a bolinha, ele vai buscar a bolinha e ele não vai ganhar o biscoitinho, porque aquilo já se tornou uma rotina. A partir da hora que você realiza as coisas sem mais ter uma recompensa, quer dizer que virou um hábito, tá? Então presta atenção nisso. Eu vou falar de animais porque se a gente consegue criar hábitos em animais nada racionais, imaginem nós que somos tão racionais, né? Então tem pessoas que desligam a luz, os bichinhos já sabem que hora é para dormir, né? Ah, que quando ouve ligar o mico quer dizer que a família acordou, então o cachorrinho pode entrar em casa. Então isso tudo é hábito, né? São rotinas. E a gente pode utilizar exatamente isso, apertar o gatilho, para criar um hábito bom também. Então, se você sabe que toda vida que você sai do almoço, você tem uma grande vontade de comer uma sobremesa, certo? Joana, eu não consigo dominar isso. Então, levanta, leva o teu prato até a pia ali para lavar e já vai direto escovar o dente. Então, você está criando uma nova rotina. Então, escovar os dentes faz com que você está sobrepondo a rotina de talvez comer a tua sobremesa. E aí você vai comer a sobremesa e escovar o dente de novo? Não vai, porque o teu cérebro já entendeu que finalizou. Quando escova o dente, finaliza. Então, lembra, você tem que apertar o gatilho, fazer aquela rotina e gerar uma recompensa. Gera uma recompensa para você. Depois você tira essa recompensa. E ó, detalhe, vamos lá? Estou nervosa, brava, chego em casa, ansiosa. É o meu gatilho. A minha rotina é chegar em casa, ir lá, buscar o pote do doce, sentar e comer. É a minha recompensa, certo? Daqui a pouco você não precisa mais estar estressada, nervosa e ansiosa para parar e pegar o pote do doce, porque se tornou uma rotina. Vocês entendem que é para os dois lados, para criar um hábito bom como para criar um hábito ruim. No início tem uma recompensa, depois não precisa mais da recompensa. Então preste atenção no que eu estou falando, gente. E lembra, isso é assunto de gente grande, precisa de ajuda de especialista, dá certo, funciona, você merece, porque estar fora do peso não é legal. A quantidade de doenças que o sobrepeso e a obesidade traz são inúmeras. Você não precisa estar com diagnóstico de doença para entender que você está doente, porque ter refluxo já é falta de saúde. Ter azia, enxaqueca todos os dias, dor de cabeça, cansaço, fadiga, isso tudo é ausência de saúde. Não precisa vir o teu triglicerídeos lá em cima, o teu colesterol lá em cima, tá com pressão arterial terrível, tomando remédio para achar que tá doente e ainda assim não fazer nada. Então a gente tem alguns estágios: falta de saúde, que são esses sinais iniciais que a gente realmente não faz nada normalmente; a doença, a patologia em si já diagnosticada, que a gente continua não fazendo nada, e depois a gente reclama quantos cânceres a obesidade nos traz. O nosso corpo está todo doente, todo inflamado, gente. Vamos atrás, não é estética, é saúde, é energia, é disposição, é uma vida muito melhor que você pode levar. Busca minha equipe no direct, dá o aviãozinho dessa live, ela vai estar no YouTube, ela fica gravada aqui. Chama a tua amiga que é formiguinha também, pede para ela assistir, para ela ver que o assunto é delicado, precisa de ajuda e tá cheio de dica aí, certo? Uma boa tarde para vocês, obrigada, tá?